Gênesis capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do verso 20 até o verso 27. Gênesis 9, 20 ao 27. Diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Verso 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé, verso 23, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, o filho mais novo, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. É uma história que a gente, ao lê-la, ficamos assim um pouco assustados, porque, eu vou explicar por quê. Porque Noé era um cara que tinha na Bíblia só expressões, tem na Bíblia só expressões referentes a ele, positivas. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, diante de uma sociedade totalmente corrompida, totalmente sodomista, totalmente errada, totalmente cheia de tudo que não prestava. E em Noé achou-se graça. Deus escolheu Noé, a sua família, a sua descendência, para perpetuar a terra. Se você parar para pensar, fora eles, aquelas pessoas que viviam naquele tempo foram todas exterminadas pelo dilúvio, à exceção da família de Noé, porque Noé era um homem íntegro, um homem correto, um homem de Deus, um homem sábio, um homem que tinha relacionamento direto com Deus. A Bíblia também diz que Noé era filho de Lameque, um profeta que profetizava sobre seus filhos, era neto de Matusalém. Matusalém, a Bíblia tem uma expressão para ele. Matusalém foi a pessoa que mais viveu na terra, quase 1000 anos, se for contar todos os seus anos. Então, se uma pessoa chegou a viver quase 1000 anos, é porque ela era abençoada. A bênção de Deus estava sobre a vida dela. E Noé era bisneto de Enoque. Enoque, o homem que tinha um relacionamento tão íntimo, tão próximo com Deus, que Deus simplesmente o tomou, deixou de viver aqui na terra, porque Deus tinha tantos ciúmes, queria tanto ter aquele relacionamento que ele tinha aqui na terra com ele. Falou assim: eu vou levar esse rapaz para cima. E levou para cima. Veja a descendência de Noé. Noé era um homem chamado por Deus. Noé era um homem que tinha uma consagração extrema a Deus. E aí, depois do dilúvio, depois da destruição da terra, depois de Deus ter feito ele passar por tudo aquilo e sair praticamente ileso, ele e sua família, a Bíblia diz que ele vai e planta uma vinha, pega porque era lavrador, vivia do que plantava na terra. Aliás, naquela época todo mundo era lavrador. E ele pega sua uva, pega a uva, faz um vinho, deixa fermentar. E eu não vou fazer uma tradução, mas eu vou trazer para o português. Ele ficou bêbado. A Bíblia é bem clara. Ele bebeu tanto dentro da sua tenda. Eu gosto dessa expressão porque foi particular. Dentro da sua tenda ele bebeu tanto que ele tirou a roupa, para que os filhos dele soubessem, Cã soubesse que ele estava bêbado. Provavelmente ele devia estar dançando, cantando, alterado de alguma forma, porque senão não tinha diferença. Ficou nu, tirou sua roupa. E aí, cada um dos seus filhos teve uma reação diferente a essa situação. Noé era igual qualquer pai de 3 filhos. Quando o pai tem 3 filhos, cada filho tem uma personalidade. Eu que sou pai de 2, sei que cada um tem uma personalidade. Quando são gêmeos,
mesmo que tenha a mesma genética, têm personalidades diferentes. Cã, Jafé e Sem também tinham personalidades diferentes. Como um ministério, o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, tem uma expressão que eu acho muito interessante. Ele fala que numa grande casa você tem vários utensílios, alguns de barro, outros de prata, outros de ouro, outros de madeira. Aí o apóstolo Paulo mais ou menos fala assim para Timóteo: isso não importa se é de ouro, de prata, de bronze ou de madeira. O que importa é se esse utensílio é para a honra do seu possuidor, é para a honra do dono da sua casa, é para a honra daquela grande casa. É a mesma comparação que eu quero fazer, esses utensílios como os filhos de Noé. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua personalidade. Alguns são ouro, outros são madeira, outros são barro, mas isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus não é de onde você veio, ou qual é a sua origem, qual é a sua formação. O que interessa para Deus é se você é útil ao possuidor, se você é um vaso de honra a Deus. Quem está me entendendo? A reação de Cã foi diferente da reação de Jafé e a reação de Sem. E isso gerou na vida de Cã uma maldição, e isso gerou na vida de Sem e Jafé uma bênção. A Bíblia conta que Cã, ao ver aquela situação do seu pai, aquela situação humana daquele homem de Deus, a situação humana daquele homem de Deus, e eu gosto quando a Bíblia expressa a humanidade dos personagens bíblicos, irmão. Eu amo quando isso acontece. Sabe por quê? Porque a gente pode se ver neles. A gente pode se ver neles e saber, puxa vida, se Elias ficou deprimido, eu também posso ficar deprimido. Se Pedro perdia a paciência, eu também posso perder a paciência, de vez em quando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se Raabe, o apóstolo César falou ontem, se Raabe tinha um passado e Deus transformou ela como mãe de reis, o meu passado também pode ser jogado fora. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu gosto quando a Bíblia traz essas revelações, porque a Bíblia não esconde a humanidade dos homens de Deus, dos personagens de Deus. A Bíblia diz que Eliseu ficou doente de uma doença que não permitia ele andar no final da sua vida, e ele morre dessa doença. E tem gente que julga o homem de Deus quando ele fica doente. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, provavelmente uma enfermidade que impedia ele de enxergar normalmente, uma miopia extrema ou uma catarata, alguma coisa assim, e ele dizia para Deus: Deus, me cura, me tira dessa enfermidade, tira esse espinho da carne da minha vida. E Deus olha para ele e fala assim: não, vou fazer isso contigo não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou falando do homem que pegava o seu lenço, que ele enxugava e levava e curava as pessoas, o lenço dele. Eu estou falando do homem que pregava e a pessoa dormia, caía lá do terceiro andar, morria e era e ressuscitava. Mas Deus não escondeu a sua humanidade. Mas Cã, ao ver a humanidade do pai dele, a Bíblia diz que ele sai e conta para os irmãos. E a expressão que a Bíblia usa no original é mahet, que quer dizer expor. Cã sai expondo o seu pai. Cã sai expondo a sua humanidade, a humanidade do homem de Deus. Cã sai contando a humanidade daquele homem de Deus, o erro. E aí a atitude de Jafé e de Sem é diferente. Eles escutam isso, um olha para o outro e fala: vamos pegar um lençol e vamos cobrir nosso pai. E a Bíblia diz que eles fazem 4 atitudes. Eles tomam uma capa, um lençol, põem nas costas, põem nos seus ombros, vão andando de costas, desviado o rosto e cobrem o seu pai. Cobrem o seu pai. Cobrem a atitude humana do homem de Deus. Enquanto Cã sai expondo a atitude humana do homem de Deus, Jafé e Sem vai lá e cobre ele.
vai na honra, porque colocou uma capa no seu ombro. Capa tem uma representatividade de posição, de hierarquia, de honra. Põe no seu ombro, vai com o rosto desviado, não me interessa o que está acontecendo, e vai lá e cobre o seu pai. Cobre aí vou trazer para o nosso linguajar, cobre a estrutura ministerial, cobre a estrutura da igreja. Não sai expondo, não sai contando, não sai dizendo maledicência, falando bobagem. Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou cobrir, eu vou fazer a minha função, eu vou lá, vou botar a minha honra para cobrir aquilo lá, para proteger, porque eu faço parte dessa tenda. Eu sou da herança de Noé, eu sou da herança de Lameque, eu sou da herança de Enoque. Se isso está sendo exposto, está expondo a mim. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? E isso gerou na vida de Cã uma maldição. E isso gerou na vida, Cã é o pai de Canaã. A terra que foi conquistada, que não só foi conquistada, como foi devastada pelo povo de Deus. Sem e Jafé receberam uma bênção, porque tiveram uma atitude correta. Quando eu leio esse texto, meu irmão, eu já lembro de outro personagem da Bíblia, porque eu estou falando de Noé, e alguém pode dizer assim, homem de Deus às vezes erra, a estrutura às vezes erra, as condições às vezes não são daquele jeito que o apóstolo, os bispos gostariam de dar a você, mas eles são homens de Deus. Então eu vou usar outro personagem, porque a Bíblia conta que Saul foi ungido pelo Senhor, tinha uma unção do Senhor, mas no meio do caminho desandou, e não era carnalidade, era pecado mesmo. E a Bíblia, e a gente sabe muito sobre Davi, a gente conhece a história de Davi. A Bíblia diz que Deus entregou Saul na mão de Davi, quando Saul estava perseguindo Davi por 2 vezes. Mas uma chama muito a minha atenção. Olha, meus queridos, se tem um personagem da Bíblia que é misterioso, é Davi. Eu vou dizer para você, não é nem que misterioso, porque a Bíblia conta muito a história dele. Depois de Jesus, é o personagem que a Bíblia mais se refere, é Davi. Não estou dizendo nesse sentido, eu estou dizendo no sentido de Deus se agradar de Davi. Por que Deus considerou Davi um homem segundo o coração de Deus? Porque se a gente parar para pensar, analisar a vida pessoal de Davi, ele seria rejeitado para ser reconhecido presbítero da fonte. Pastor, então, vamos analisar Davi? Eu estou falando de um homem que tinha, para não usar uma expressão pesada, vou dizer que ele tinha várias mulheres. Estou falando de um homem que, quando na criação dos filhos dele, não tinha exemplo nenhum. O que deu certo, mais ou menos, foi Salomão, e a Bíblia diz que quem criou ele foi Natã. Talvez foi a atitude mais correta como um pai. Davi falou assim: Natã, cria esse rapaz aqui para mim. E foi o homem segundo o coração de Deus. Então a gente tem que pegar as atitudes corretas de Davi e falar, eu tenho que buscar, não as atitudes erradas, evidentemente. Deus não encobriu as atitudes erradas de Davi. Eu tenho que pegar a atitude correta de Davi e dizer, eu vou me espelhar nessas atitudes para que eu seja um homem segundo o coração de Deus. E uma dessas passagens, a Bíblia diz que os soldados de Davi, eram quase 600 homens, se esconderam numa caverna, onde Saul estava com o seu exército, com mais de 3.000, ele entrou na caverna e Davi estava escondido lá no fundo. E a Bíblia diz, aquela passagem, que Davi foi lá, cortou um pedaço da orla da veste de Saul, e depois ele fala, rei, está vendo o que eu fiz? Deus entregou você na minha mão, etc. Mas o que mais chama a minha atenção nesse texto, não é nem apenas que o coração de Davi pesou por ter cortado a veste do rei. A Bíblia usa uma expressão, na King James fala sanha. Davi conteve os seus homens. Agora imagina comigo, 600 homens, Saul sozinho devia ter uns 2 só lá com ele fazendo a guarda. Todo mundo no ouvido de Davi. Davi, agora, arrebenta com esse cara. É a nossa hora. Outros espiritualizaram. Está na Bíblia, Deus te entregou na sua mão. Agora você não pode esquecer que lá tinha primos de Davi, tinha irmãos de Davi,
doido para ir para casa, não estava aguentando mais fugir, virava para Davi: vamos resolver esse negócio agora. E a expressão que a Bíblia usa é que Davi conteve a sanha, ele segurou mesmo. Não vem não. Ele segurou o pessoal, porque tinha gente que talvez pensou assim: se eu for lá matar esse Saul, acabou com a história. Davi está errado, está equivocado, está doido, está com dó de Saul, porque Saul é sogrinho dele. Deixa eu resolver esse negócio. E a Bíblia diz que ele conteve. Aí eu vou te perguntar aqui agora, em nome de Jesus: quantas vezes você ouviu uma sanha contra a estrutura da igreja, contra a liderança da igreja, e você ficou quietinho? Não falei nada, não concordo, mas não vou dar minha opinião. Quantas vezes você não foi e conteve a sanha? Olha a atitude de Davi. Davi foi lá e segurou: peraí, não é assim não. A atitude do coração de Davi era diferente, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém ou não? Outro exemplo fantástico da Bíblia: Josué. Eu sou fã de Josué. Não é à toa que o nome Josué é exatamente o mesmo nome de Yeshua, Jesus. Eu sou fã de Josué. Moisés profetizou, visualizou, escreveu, sonhou, e a única coisa que ele viu de Canaã foi subir numa montanha e olhou lá de cima, porque a misericórdia de Deus permitiu. Josué participou de todos os sonhos de Moisés. Quando Deus descia na tenda para conversar com Moisés, a Bíblia diz que tinha um rapaz lá na porta ouvindo tudo. Ele não conversava, não participava, mas estava ouvindo. A Bíblia diz que quando Moisés subiu lá e ficou 40 dias na montanha, onde Deus trouxe a revelação para ele dos 10 mandamentos e da legislação, quem é que estava com ele? Josué. Estava lá, tudo, não participava da conversa. Estou ali para ser servidor de Moisés. É o que a Bíblia chamava Josué, até Josué capítulo 1, verso 1. Servidor de Moisés. Traduzindo: carregador de pasta, coadjuvante. Josué era coadjuvante, assessor. Mas aí um dia ele se torna o principal. Um dia ele se torna o líder que Deus chamou. Ele demorou, irmãos, demorou quase 80 anos. Porque a gente não pode esquecer que Josué e Caleb tinham mais ou menos a mesma idade. Caleb, quando conquistou Hebron, tinha 85 anos, não é isso? Então vamos botar que Josué era um pouquinho mais novo. Não era nem 10 anos mais novo. Tinha 78 anos, 80 anos. Mas se tornou o principal. Por quê? Porque Josué entendeu que ele precisava ser servidor do homem de Deus primeiro, para depois se tornar o principal. Josué entendeu que ele precisava ser o homem que ficava ali juntinho para aprender, para depois ensinar. Josué sabia que primeiro as guerras que ele ia enfrentar, Moisés tinha que estar com a mão levantada, para depois ele ser aquele que encara, que conversa, que recebe a autoridade do príncipe do exército de Deus vivos. Josué entendeu. E aí a gente pega Josué capítulo 1, do verso 3 a mais ou menos o verso 10, tem aquela profecia maravilhosa para Josué. Aquela palavra maravilhosa para Josué. Aquela declaração profética de Deus. Começa dizendo: Josué é servidor de Moisés. Deus fala com Josué, servidor de Moisés. Começa aí. É o último texto que fala que ele era servidor de Moisés. Porque a partir daquele momento ele se torna servo do Deus vivo. E Deus aparece para Josué e fala assim: meu servo Moisés morreu. A bola agora está contigo, Josué. Aí no verso 3 começa a bênção. Ele fala: todo lugar que a planta dos seus pés pisar, eu vou conceder a você. Mas diz: segundo o que eu prometi a Moisés. Segundo o que eu prometi a Moisés. Aí no verso 5 diz assim: ninguém poderá te resistir. Olha que texto bonito, né, irmãos? Todos os dias da tua vida. E fala: assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aí no verso 7 ele fala assim: tome cuidado para fazer segundo tudo que te ensinou Moisés.
Faça segundo tudo que Moisés te ensinou. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma profecia fantástica. A partir daquele momento, Josué se reveste de autoridade, de unção, de poder. Logo depois, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus estabelece Josué como autoridade sobre o povo de Israel. Então aquela profecia começou a se cumprir na vida de Josué, mas começou dizendo, como Moisés prometeu, como eu fui com Moisés e como Moisés ensinou. Ah, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Pastor, o pregador, o profeta, e a fonte da vida é uma igreja de profetas. Você não entendeu? Vou falar de novo. A fonte da vida é uma igreja de profetas. Às vezes nós temos que ser um cabo de chicote de Deus. Lógico que com muita graça, com muito amor, mas nós temos que falar a verdade. E a verdade é, a liderança precisa aprender a pegar a sua capa e cobrir a igreja, e proteger a igreja. A liderança precisa aprender a conter a sanha de quem quer se levantar contra a igreja do Senhor. A liderança precisa aprender que as promessas se cumprem segundo o que vem da geração profética, segundo o que vem da autoridade apostólica, segundo o que vem de cima para baixo. Aí eu deixo de ser coadjuvante e me torno o principal. Quando eu entendo que a promessa que veio sobre Moisés, quando eu entendo que segundo foi com Moisés será comigo, quando eu entendo que segundo Moisés me ensinou. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos aprender isso. A igreja precisa aprender isso. A liderança precisa aprender isso. Porque tem atitudes que nos levam a crescer. Tem atitudes que nos levam a crescimento. Não estou dizendo apenas ministerial. É crescimento qualitativo e quantitativo. Quantidade e qualidade. Crescimento horizontal e na vertical. A Bíblia diz que Jesus, antes de fazer a multiplicação dos peixes, o que ele fez? Deu graças. A Bíblia diz que Jesus, antes de fazer a ressurreição de Lázaro acontecer, o que ele fez? Deu graça. Um coração grato, um coração com gratidão, leva as coisas a se multiplicarem na sua vida. Quando eu sou, isso é uma regra de Deus. Quando eu sou grato a alguma coisa, essa coisa multiplica na minha vida. Quando eu tenho gratidão por algo, o poder da vida, como foi em Lázaro, vem sobre esse algo. Eu tenho, mas meu ministério tem 10 pessoas apenas, eu vou lá, chegar domingo à noite, vou pregar para 20, 30 pessoas. Seja grato a Deus por isso, porque aquilo vai multiplicar, o seu grupo vai multiplicar, a igreja vai multiplicar. Seja grato ao seu ministério, agradeça a Deus. E por último, eu quero falar para os irmãos aqui, que por algum motivo estavam na mesma condição de Noé. Homens e mulheres de Deus, íntegros, corretos, sérios, grandes ministros de fé, porque Noé, vocês acham que não zombaram dele aquele tempo todo, irmãos? Foram mais de 100 anos construindo a arca, não chovia. Zombaram dele, falaram mal dele, até que o dia que começou a chover, né? Depois de tudo isso, ele resolve plantar uma vinha. Pisa na vinha, faz um vinho. Entra dentro da casa dele, não foi na frente de ninguém, bispo, foi dentro da casa dele, da tenda dele. Toma o vinho. Aí alguém vai dizer assim, mas ele ficou bêbado, bispo. Mas a Bíblia diz na versão NVI que foi o primeiro a plantar. Então como é que ele sabia que ficava bêbado? Se é o primeiro que fez vinha no mundo, foi Noé. Como é que ele sabia?
ficou embriagado, tirou a roupa, deve ter feito alguma coisa lá. Chega Cã e sai expondo o erro, sai expondo a carnalidade, sai expondo, eu não vou falar nem erro nem carnalidade, porque todos nós aqui podemos até não ter pecado nas nossas atitudes, mas com certeza temos carnalidade em algumas delas, e a nossa humanidade também. Ela não é, irmãos? Alguém aqui não é carnal? Então você já recebeu o seu corpo incorruptível. Você é o que mais se parece com um fantasma, literalmente aqui. Agora, se você ainda não recebeu o seu corpo incorruptível, você tem a sua humanidade, você tem a sua carnalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? E aí vai alguém e sai expondo esse problema, sai contando esse problema. Sim, meu irmão, é verdade. Na igreja também tem Cã. Eu queria poder dizer que na fonte da vida não tem Cã. Mas de vez em quando tem uns Cã aí. Mas na fonte da vida também tem Sem e Jafé. Que está, na fonte da vida tem Sem e Jafé para cobrir a sua vida. Tem Sem e Jafé para ir na sua direção e cuidar de você com zelo, com carinho, te pegar e colocar você na cama, esperar você acordar desse problema, esperar você cair na real do que você está vivendo e dizer assim: olha, nós estamos contigo, estamos aqui para te ajudar, nós vamos ajudar você a se recuperar, nós vamos ajudar você a recuperar o seu ministério, nós vamos ajudar você a recuperar a sua família, nós vamos ajudar você a cuidar do seu coração, das suas emoções. Nós estamos aqui por causa de você também. Nós temos aqui uma capa para colocar sobre o seu corpo. Nós temos uma capa para cobrir você. Ah, mas eu errei. Não, tudo bem. Mas nós vamos com o rosto virado, porque o que Deus perdoou, o homem não precisa julgar mais. O que Deus jogou no mar do esquecimento, eu não preciso nem me lembrar. Porque se você parar para pensar, é bíblico eu dizer que Jesus não se lembra dos seus pecados. Vou repetir: o Deus onisciente que sabe todas as coisas, é bíblico, eu estou citando a Bíblia, dizer que Ele não se lembra dos seus pecados. Então eu quero, nesse finalzinho meu, orar por você. Orar por você que precisa de uma capa para te cobrir. Orar por você que precisa que Sem Jafé vai lá e dizer: irmão, estamos aqui, estamos contigo. Orar por você que precisa de alguém que vai lá e põe um anel nos seus dedos, unge essa cabeça com óleo, manda trocar sua roupa, manda matar um cordeiro para fazer um churrasco para você. Orar para você que está precisando alguém dizer: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Portanto, ser forte e corajoso, porque você vai herdar as promessas que Deus prometeu aos seus pais. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Apenas tenha o cuidado de fazer tudo que Moisés te ensinou, e da sua lei não desvia nem para a direita nem para a esquerda, meditando de dia e de noite. Ser forte e corajoso, porque ninguém poderá ir contra você.